Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem ou não? Muito bem, que bom. Só reforçando então, no final do culto aqui, eu até vou pedir desculpa para aqueles que estão nos visitando, por não estar à porta para cumprimentá-los no final, em virtude dessa reunião que nós precisaremos ter aqui ao final, com os membros aqui da Vila Olímpia. Não vai demorar mais do que 3 minutos. É que é um voto que nós temos que tomar numa reunião administrativa devidamente convocada. Então, você que é membro, fique ao final e nós vamos fazer brevemente a leitura e tomarmos esse voto, ok? Hoje era para a gente fazer aqui a apresentação da Rebeca, né? Ter feito lá em Moema e fazermos aqui também. Alguns já souberam desde ontem. Os nossos familiares estavam vindo de Curitiba para cá. E no caminho ali, os pais da Camila acabaram sofrendo um acidente, tinha óleo na pista, o carro deles capotou umas 4 vezes. Quem vê o estado que o carro ficou, percebe que realmente a mão de Deus esteve presente ali. Eles tiveram ferimentos leves e agora só aquela dor normal por causa do tranco, né, do cinto de segurança e do airbag que bateu no rosto e no peito deles, mas graças a Deus eles passam bem, estão bem, mas em virtude disso, eles estavam próximos de Curitiba ainda, foram socorridos e levados para o hospital de lá. Então a gente vai programar um outro dia aí para que todos possam estar presentes e a gente poder apresentá-la. Uma parte da família chegou, que é minha mãe, minha irmã e meu cunhado, que estão ali atrás. É muito bom ter vocês aqui com a gente também. Eu gostaria de começar mostrando para vocês o começo de uma série que me chamou muita atenção. E, na verdade, eu comecei a assistir esse seriado por causa desse minuto e meio que eu vou mostrar para vocês. Eu gosto muito de estudar sobre o comportamento humano. Já tinha lido uns 2 livros sobre linguagem corporal, até que me apresentaram esse seriado. O nome desse seriado é Lie to Me. Minta para mim. Então, presta atenção nesse minuto e meio aí, que é o começo desse seriado. Studied and people are planning to firebomb a black church. Could skew differently. We don't have time for this scientist to talk to the guy. 4 hours and got nothing. Now, the FBI, no mass casualties. So right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. FBI got it wrong. Well, there's a shocker. Not one of those 2 churches. Maybe you want one of the smaller churches, one of the black suburbs. You know what you're talking about. Don't respond. What do you say ATF starts with Southbridge? No, I'm only kidding. We have to skip that one. We're going to focus on Lawton. You feel good about it? That's it, Lawton. Gone after a church in Lawton. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. O cara não fala uma palavra e o cara descobre exatamente onde eles tinham planejado um atentado em explodir uma igreja de negros e tal. E aí essa série, ela acontece com base nisso aí. Ela é a história desse camarada que é um especialista em linguagem corporal e ele começa a ajudar o FBI então em várias investigações, porque ele começa a interrogar as pessoas e ele não precisa que elas digam nada. Apenas com as reações que o corpo da pessoa traz e emite, ele consegue ir descobrindo se aquilo que ele está dizendo é verdade, é mentira, e assim ele vai achando o caminho e a solução para cada um desses casos. Tem pessoas que são especialistas nisso, né? Têm essa sensibilidade
para poder perceber esses trejeitos, essas coisas das pessoas. E eu queria fazer um teste com você hoje. É um teste de habilidade de percepção. Então, eu queria que você pegasse aí agora o seu smartphone, abrisse o bloco de notas, e se você, de repente, não está com ele aí ou não tem condições de anotar no seu celular, é só você levantar a mão que o pessoal lá atrás vai entregar um papel, uma caneta para você poder fazer esse teste no papel, ok? Quem precisa de papel e caneta, então levanta a mão, que os nossos amigos, eles vão entregar para você aí. Então fica com a mão levantada até que eles cheguem até você. E nós vamos fazer um teste de percepção, e ali você vai relacionar nomes, profissões e algumas características das pessoas que vocês vão ver nas fotos ali, ok? E aí a gente vai terminar esse culto aqui vendo quem tem habilidade para trabalhar no FBI ou não, tá bom? E a gente vai testar aí a sua capacidade, a sua habilidade de percepção. Então, se você pegou o papel, está com o seu smartphone aí, para agilizar você pode enumerar de 1 a 8. Pode colocar um número abaixo do outro, de 1 a 8. E aí eu já vou explicar mais detalhes do teste para vocês. Enumerou de 1 a 8? Esse teste ele tem 3 fases. Eu vou precisar que você se concentre e que você faça o mais rápido possível, ok? Vai da sua intuição mesmo, é bater o olho e decidir. E é isso, e você coloca a informação ali. Cada um desses números que você colocou, ele corresponde a uma foto, você vai ver um número ao lado da foto. Na primeira etapa, você vai ver as fotos enumeradas e ao lado uma série de nomes. Você vai ter que relacionar qual foto é de qual nome, qual é o nome da pessoa da foto que está no número ali, ok? Então é um teste para você testar a sua habilidade de percepção, relacionando nomes, profissões e características de cada pessoa. Estão preparados aí? Tá dando para escrever ou precisa de luz aí para vocês? Precisa de caneta, ó. Tem mais caneta aí? Tem gente que precisa de caneta aqui. Ela achou já. Muito bom. Ok. Se ficar ruim, precisar de luz, é só falar que o pessoal lá atrás vai acender, ok? Então, preparados, vamos começar a primeira etapa desse teste, então. Aqui vocês têm as fotos com os respectivos números e aqui ao lado os nomes. Então, por exemplo, foto número 1. Qual é o nome dessa moça dentro dessa relação aqui? Então, vocês podem começar a primeira etapa. Ah, vir para o lado ajuda, né? Muito bem. Como é o nome da número 1, será, hein? Não, vocês têm que preencher de todos, mas eu vou conversando com vocês aqui, só para não ficar tão silêncio. Ó, se alguém já fez aí, quem que é a Patrícia? 1, 3 ou 7? E o Peter? 8 é o Peter? Tem gente que acha que é o 2. E a Rosana? Quem que é a Rosana? Rosana é a 7? Ok, alguém já terminou? Algumas pessoas já terminaram. Então vamos lá, quem não terminou, bate o olho e chuta aí. Vai pela intuição. Vai lá, mais 20 segundos para quem não terminou terminar. E aí a gente vai para a segunda fase.
Muito bem, tempo encerrado. Agora nós vamos para a segunda etapa. São as mesmas fotos, as mesmas pessoas, mas agora você vai linkar aí com a profissão dela, ok? E eu coloquei as profissões no masculino, mas são unissex aí, tá bom? Juiz pode ser juíza ou juíza. Eu não coloquei árbitro porque o espaço ia ficar meio pequeno ali. Então é advogado ou advogado, ok? Médico ou médica, estilista, tanto faz. Vendedor ou vendedora, professor ou professora. Padre só pode ser um mesmo, é homem mesmo. E executivo, tanto faz aí, ok? Então relacione agora a profissão de cada um. Muito bem, quem vocês acham que é o padre? A primeira resposta sempre foi essa primeira que deram aqui, ó. A maioria acha que é o 5. Eu pergunto por quê? Só porque o cara tem uma certa idade ali? Quem que é o padre? E quem que é estilista? Primeiro, estilista é homem ou é mulher? E aí, você acha que tem um médico ou uma médica aí no meio? O que você acha? Terminaram? Então vamos lá, mais um minutinho aí. O número 2 faz o quê? Vendedor? Alguém acha que o 2 é outra coisa? Árbitro? Juiz de futebol? Professor? Muito bem, terminaram? Gente, 20 segundos então, hein? Chuta aí. Aí a gente vai para a terceira e última parte, última fase do teste. A terceira fase ela tem menos opções, vai ser mais rápido, em teoria. Ok? Terminaram? Deu. Nós vamos então para a terceira fase do teste, terceira e última. E aqui é o seguinte, são 3 características só. Porque alguém daqui mudou de sexo, nós temos entre essas pessoas um homossexual e alguém que não é brasileiro. Conseguiu identificar aí? Então relaciona quem você acha que se encaixa nessas opções aí. Já tem uma ideia? Já? Você consegue identificar aí alguém que mudou de sexo? Ou alguém que seja homossexual? E alguém que não é brasileiro? Só um minutinho, gente. Porque é o seguinte, ó. Vocês perceberam o que a gente está fazendo? A gente está tentando, e eu trouxe isso aqui para a gente evidenciar uma coisa, eu quero refletir com vocês sobre isso hoje. A gente está tentando dizer qual é o nome da pessoa, só olhando para ela, qual a profissão que ela tem, e aí essas últimas 3 opções mais absurdas, né? Alguém mudou de sexo, se é homossexual, se não é brasileiro e tal. Alguém aqui conhece alguma dessas pessoas? Então, eu tenho que confessar que eu também não. Eu peguei essas fotos aleatoriamente na internet, compus esse quadro, inventei esses nomes e essas profissões aí, eu não sei o que elas fazem, muito menos o nome dessas pessoas e tudo mais. Mas eu trouxe isso aqui para enfatizar uma coisa que a gente faz o tempo todo, e às vezes nem percebe que faz.
Às vezes a gente olha para as pessoas e nós dizemos muitas coisas a respeito delas sem as conhecermos. E por que é que eu comecei falando a respeito da mentira e de um cara que é especialista em decifrar isso? É porque na maioria das vezes, quando a gente faz um pré-julgamento sobre alguém, nós estamos falando uma mentira. E isso é muito comum, às vezes, da gente pré-julgar alguém, colocar um rótulo, e depois, quando você conhece essa pessoa, você percebe que ela não era nada daquilo que você tinha pré-julgado antes. Como é que eu vou saber? E outra coisa, olha só o absurdo, né? Às vezes a gente fala, fulano tem cara desse nome mesmo, né? Como que o cara pode ter cara de um nome? Se às vezes o nome é escolhido até mesmo antes da pessoa ser concebida na barriga. Você tem cara de Igor. Mas meu nome foi escolhido antes de eu nascer. Como é que eles sabiam que ia ter cara disso? E às vezes a gente comete esses enganos e nos precipitamos ao julgarmos as pessoas. Para a gente continuar refletindo nisso, eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Mateus capítulo 7. E se você está se sentindo mal por ter caído nesse teste, aí fique tranquilo, eu também caí a primeira vez, por isso que eu estou aplicando em vocês aqui. Mas depois que eu fiz isso, eu nunca mais me esqueci. E aí eu lembro sempre dessa aplicação e desse teste que um professor aplicou para nós aí. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura lá comigo. Ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós vamos até o 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Dá uma olhada nesse outro vídeo aí, É uma garota que trabalha numa lanchonete e ela tem síndrome de Down. E eu achei muito bacana esse comercial que fizeram, porque a maioria das pessoas, a primeira coisa que pensa, fala assim, tá vendo a menina com síndrome de Down, deixou cair a bandeja lá e arrebentou tudo. A Bíblia diz para nós, para a gente não julgar as pessoas. Porque a mesma medida que nós usarmos para julgarmos as pessoas, será usada contra nós, para o nosso julgamento também. E aí eu queria dizer uma frase para vocês, eu queria que você não esquecesse dessa frase. Porque, gente, nós não julgamos as coisas como elas são. A verdade é que nós julgamos as coisas como nós somos. É por isso que a mesma medida com a qual nós julgamos será usada para nos medir também, para nos julgar também. Porque em cada momento que fizermos qualquer julgamento, nós estamos revelando para as pessoas qual é a nossa medida. Nós estamos revelando para as pessoas a nossa essência, quais são os nossos parâmetros, as nossas referências. Quer ver uma coisa? Já quebrou a cara por confiar demais em alguém? Já confiou a alguém algum segredo e depois você viu esse segredo ser espalhado por aí e se frustrou com isso? E aí você fica se perguntando, por que é que eu fui confiar nessa pessoa? Sabe por quê? Por causa de você mesmo. Porque nós julgamos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Se você se acha uma pessoa confiável, você tende a achar que as pessoas são confiáveis também. Talvez em algum momento você tenha dito alguma frase sem nenhuma malícia da sua parte,
Mas da maneira como você falou, outra pessoa maliciou. E você se arrependeu de ter falado daquele jeito. Por que é que você falou daquele jeito? Porque como você não é malicioso ou maliciosa, você julgou que as outras pessoas também não seriam. Nós não julgamos as coisas como elas são, mas nós julgamos as coisas como nós somos. E tudo depende da referência, tudo depende da experiência que nós temos, tudo depende da base que nós temos. Um exemplo disso, eu gostaria de perguntar para você. Nós temos aqui 3 torneiras. Uma de ouro, uma de prata e, como diz um amigo meu, uma de plástico. Qual dessas 3 torneiras aqui é melhor para você tomar água? A de ouro, a de prata ou a de plástico? Pois é, muita gente respondeu muita coisa, eu já ouvi as 3 torneiras sendo ditas aqui. A questão é, o que é importante é a torneira ou é a água que sai? Aí você pode olhar e pensar assim, não, mas torneira de ouro, bem melhor. Aí você terminou uma maratona e você vê lá as 3 torneiras, dependendo da sua base, da sua referência, você julga pela capa da torneira, só assim, a de ouro é melhor, mas daí você vai na de ouro, ela está pingando só. Vai resolver o seu problema? Não vai. Aí você vai na outra ali, na de prata, aí sai só um filetinho de água. Mas você vai na de plástico lá do tanque, está jorrando. Que torneira é melhor? Mas você só vai saber qual é melhor na hora que você abrir a torneira. Às vezes a gente rotula as pessoas, julga as pessoas, mas a gente não sabe o que é que tem dentro. A gente não sabe realmente o que ela tem para oferecer. Então você não pode julgar o CD só pela capa. Dê oportunidade para você conhecer, para você crescer. Quer ver outra coisa? Achei no Facebook aí. Tem gente que diz que foi Freud que falou e tem gente que fala que foi Alice Bourbeau. Mas enfim, diz assim, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Por isso que eu falei no começo. Nós não julgamos as coisas como elas são. Nós julgamos as coisas como nós somos. Você vai olhar para o mundo, para as situações da vida, com base nas suas referências, na sua experiência. Então, o pior do julgamento não é o que você fala para a pessoa. Isso é ruim também, mas não é o pior. Não é o que você fala sobre a pessoa a qual você está julgando. O pior é a revelação que você faz de você mesmo. Esse é o pior ponto do julgamento. Porque você está mostrando para todos os outros o que você tem dentro de você. Alguns exemplos bíblicos. Os fariseus, não todos, mas a maioria deles, julgavam que Jesus era um impostor. Por quê? Jesus era um impostor? Não. Mas por que é que eles julgavam isso? Porque eles viviam um cristianismo hipócrita de fachada. Então aquilo que fazia parte da experiência deles, eles projetaram até mesmo para Cristo. Os discípulos, eles julgavam que Jesus em algum momento se rebelaria contra o poder romano e passaria a assumir o trono naquele momento e governaria a partir de então. Esse era o intento de Jesus? Não. Por que é que os discípulos pensaram que Jesus faria isso? Porque era isso que eles tinham no coração. Por isso que eles julgaram que Jesus em algum momento faria isso. E isso ficou bem claro. Por exemplo, quando a mãe de João e Tiago chegaram para Jesus e disseram, permita que um dos meus filhos se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Por quê? Pensamento de domínio, de rebeldia contra Roma e assumir o poder. Outra coisa que é muito interessante, alguns psicólogos fizeram uma análise psicológica da parábola do jovem rico, do filho pródigo. E olha só que coisa interessante, como a gente revela aquilo que a gente tem dentro do coração. O filho pródigo saiu, depois voltou, o pai recebeu ele, está dando uma festa, um banquete em casa, o filho mais velho chega do campo. Percebam os detalhes, o filho mais velho não entra em casa, ele pergunta para um servo do pai, o que está acontecendo lá? E o servo fala, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa para ele. Aí o pai sai em encontro ao filho, o filho continua fora de casa, não entrou, não conversou com o irmão mais novo, para saber como é que foi, o que aconteceu, o que você fez nesse tempo que você esteve fora. Mas quando o pai sai para conversar com o filho mais velho, o que o filho mais velho diz?
esse teu filho desperdiçou o seu dinheiro com meretrizes. Mas espera aí, a história não falou com que o filho mais novo gastou o dinheiro. O filho mais velho não tinha conversado com o mais novo para ver se ele tinha gasto com isso mesmo. O que é que o filho mais velho estava expressando ali na verdade? O que ele teria feito se ele tivesse na mesma condição que o irmão. O que ele teria feito, com o que ele teria gasto dinheiro. E eu achei interessante essa análise psicológica por essa perspectiva. Outra coisa que é muito negativa do julgamento é quando nós nos julgamos melhores do que os outros. E aí tem uma parábola que Jesus contou de uma grande sacada assim, para a gente entender isso aqui. Abre lá a Bíblia, Lucas capítulo 18. Esse talvez seja um dos piores julgamentos que nós podemos fazer, nos julgar melhores do que as outras pessoas. Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. E ali diz assim, ó: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E agora Jesus vai contar uma parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, doutor da lei, quase que um santo à vista das pessoas, e um publicano. Publicano, traidor da nação, porque cobrava impostos para Roma, imundo, um excluído, odiado pelas pessoas. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como estes demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Notou a pegadinha aqui? Porque essa parábola tem uma sacada muito interessante, porque Jesus estava falando para a gente que se achava demais, que se achava melhor do que os outros, e Jesus está dizendo assim, ó, então pensa comigo nessa história. 2 homens, já expliquei, um top, fariseu, doutor da lei, respeitadíssimo, o outro publicano, traidor. Aí a gente lê o texto, e o fariseu está dizendo assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou que nem esse camarada aí, ó. Porque ele rouba, ele mente, ele faz um monte de coisa errada, eu não faço. Eu sou bom. Jejuo, devolvo o dízimo, eu sou bom. Eu não sou que nem esse cara aí. Aí a nossa tendência é a gente se identificar com o publicano, porque a gente é humildão. Então eu me identifico com o publicano, eu falo, não, eu não me acho. Eu não me exalto desse jeito como o fariseu fez. Só que quando eu me identifico com o publicano, qual é o pensamento que vem na minha cabeça? Ainda bem que eu não sou como o... E não é o mesmo pensamento? Se eu não entendo o que Jesus está querendo dizer aqui, eu caio no mesmo erro que o fariseu cometeu. Porque se achou superior e se colocou nessa posição. Só que quando eu penso mesmo a respeito dele, eu também me coloco na mesma posição que ele. Eu estou dizendo, eu não sou como ele, eu sou melhor do que ele. E aí Paulo vem dizer para nós, não se julgue superior a ninguém. Julgue como se as pessoas fossem todas superiores a você. Olha para você e pensa a respeito de você na medida certa, nem mais, nem menos. Isso é ser humilde. É você reconhecer exatamente aquilo que se é.
Tem uma falsa humildade, que a pessoa se faz de vítima, de coitado, e ela mesma se humilha. Isso não é humildade, isso é humilhação, é outra coisa. Ser humilde é você reconhecer o que você é na medida certa. Fez um bom trabalho, alguém te elogiou? Olha, se você acha que você fez um bom trabalho, por que é que você não aceita? Agora tem gente que se despreza, fala, não, que é isso, não é tão bom assim. Isso não é humildade, isso é humilhação própria. Existem alguns textos na Bíblia que falam sobre essa questão de julgamento para nós. 1 Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não haveria medida para nos julgar, porque lembre-se, cada vez que você julga alguém, você mostra qual é a medida com a qual as pessoas devem julgar você também. Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E isso é o caráter de Cristo. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, o que esse texto está querendo dizer? Se você usa a lei para trazer o parâmetro e julgar as pessoas, você está tomando o lugar de Deus, porque é Deus quem julga. Deus é o único que pode avaliar cada intenção do coração e julgar com justiça. E eu já falei aqui uma vez sobre a supremacia da justiça divina. Deus é o único que no final de todo julgamento de todas as pessoas é o único que vai fazer o réu dizer a respeito do seu juiz justo. Então deixa isso para Deus, porque Deus é o único que pode julgar todas as coisas, todas as intenções do coração. A gente não tem competência para isso. Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E uma hora nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Paulo fala muito sobre essa questão do julgamento com relação à maturidade espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 3. O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. E às vezes a gente tem essa mania, até mesmo entre nós aqui, de julgarmos as pessoas. Com relação ao que elas comem, com relação ao que elas vestem. E Deus está dando um claro recado para nós aqui, dizendo o seguinte, não faça isso. Porque o julgamento pertence a Deus. Deus aceita cada pessoa do jeito que ela está. Só que não para aí, Deus não permite que ela continue da mesma maneira, porque Deus tem sonhos, Deus tem planos. Agora o que a gente precisa entender é que dentro desse grupo que nós temos aqui hoje, na comunidade da Vila, cada um está numa etapa espiritual. Uns são mais maduros que outros. Aí vai depender de uma série de coisas para a pessoa amadurecer também. Tempo, convivência, estudo da palavra. O importante é que Deus olha para a intenção do coração e vê que com o conhecimento que você tem, você está sendo sincero e fazendo o seu melhor. É isso que importa para Deus. Agora, por que é que eu vou ficar julgando meu irmão? Por causa daquilo que ele faz? É meio perigoso a gente tratar isso, porque o assunto ele é muito amplo e toca em muitos aspectos. Isso aqui também não é liberação para fazer o que quiser, porque Deus tem os seus princípios, seus propósitos. Mas dentro disso não é nosso julgar. Não é nosso. Aí Paulo está falando sobre o julgamento e menciona o sábado no meio também. O pessoal faz uma confusão, está vendo? Ó, não é para guardar mais sábado, não tem nada a ver. Paulo está falando sobre o julgamento. Ele está dizendo, não julgueis uns aos outros por causa de festa de lua nova, por sábados. E esses sábados aqui, ele pode estar falando tanto sobre o sábado da lei moral, quanto os sábados cerimoniais. A questão é que não importa qual é o sábado que ele está falando aqui. Porque o que importa ali é a questão do julgamento. A questão é não julgue. Quem guarda e quem não guarda, não julgue. Deus vai julgar. Você sabe o que tem que fazer. Faz o que você sabe. Mas não julga. Esse é o ponto. E queridos, o que impressiona, e eu gostaria de ler com vocês, 1 Coríntios, e esse é o último texto que a gente vai ler. E esse texto aqui, ele mexe comigo, porque ele me mostra Deus fazendo as coisas, melhor, penúltimo texto, mostra Deus fazendo coisas de maneira extraordinária. 1 Coríntios capítulo 1,
versículo 27. E esse texto dá uma pista de como é que Deus vê e faz as coisas. Ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus, ele vê as coisas de uma maneira muito diferente, e por isso ele escolhe fazer as coisas de uma maneira muito diferente. Mas a verdade é que Deus, ele julga as coisas e as situações de uma maneira absurdamente diferente da nossa. E eu vou citar alguns breves exemplos aqui para vocês. Um dos mais marcantes. O povo quis ter um rei, o povo de Israel quis ter um rei, escolheram Saul. Deus escolheu. Num determinado momento, Saul se afasta de Deus, começa a tomar algumas decisões de maneira própria, independente de Deus. Deus reprova o reinado dele. E fala para o profeta Samuel assim, vai lá na casa de Jessé, porque de dentro da casa de Jessé eu vou tirar o novo rei de Israel. Aí Samuel vai lá, conversa com Jessé, fala, Jessé, um dos teus filhos vai ser o próximo rei. Traz teus filhos para eu dar uma olhada. Chega o primeiro, primogênito, postura, boa aparência. Quando Samuel olha, fala assim, tá aí, rei de Israel. Aí eu fico imaginando Deus cutucando no ombro do profeta e fala assim, Samuel, não é esse não. Mas Senhor, olha o porte desse camarada aqui. Pois é, eu não vejo como você vê. Você está olhando a aparência, eu estou olhando o coração. Samuel, não é esse. Enfim, foram passando todos os filhos. Jessé tinha esquecido do mais novo, não tinha cogitado a possibilidade do mais novo poder ser apresentado para exercer essa função, porque era um pastorzinho de ovelhas, era um menino, não tinha estatura para isso. Lembrou, tem um que está pastoreando ovelhas, não, manda chamar. Parece o jovenzinho Davi, quando aparece, Deus cutuca o profeta e fala assim, Samuel, esse é o cara. Deus não vê como vê o homem. Porque Deus não olha para a aparência apenas, Deus vê o coração. Deus, ele tem um jeito diferente de julgar as coisas, de ver as coisas. Olha como Deus vê as coisas diferente. Deus dá uma promessa para um camarada, fala, você vai ser pai de uma grande nação, mas escolhe um cara já com uma certa idade, casado com uma mulher que não pode ter filhos. Que loucura, que julgamento estranho que Deus faz. Mas Deus vê as coisas de maneira diferente. Aí Deus escolhe um outro camarada para ser o líder do seu povo, para gerar ali os primogênitos de cada uma das 12 tribos de Israel. Esse povo vai ser o meu representante agora. O significado do nome desse cara? Enganador. Deus vê as coisas diferente. Porque naquele momento Deus não estava vendo Jacó, que significa enganador. Deus estava vendo Israel. Deus estava vendo esse grande líder, depois do val do Jaboque. Nós estudamos hoje, essa semana, na lição da escola sabatina. Olha a escolha de Deus para os 12 discípulos. Improváveis. Um rabi, um mestre, não escolhia os discípulos do jeito que Jesus escolheu. E quem estava na minha classe, ali na classe que eu participei, viu, Carla? Eu ia fazer um comentário no final, é esse que eu vou fazer agora. A escolha era diferente. Como é que um rabi escolhia aqueles que iriam ser os seus discípulos? Porque não é assim, o discípulo, eu vou ser discípulo desse cara, não. O mestre escolhe quem vai ser seu discípulo nesse contexto. A educação em Jerusalém, dentro do povo judeu, começava aos 6 anos. Aos 6 anos, o menino era enviado para uma escola de profetas, para começar a aprender a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dos 6 aos 10 anos, eles passavam aprendendo e decorando os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, qualquer criança que tivesse passado pela escola dos profetas, ela teria aos 10 anos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorados. Até os 10 anos, ficavam lá aprendendo e decorando. A partir dos 10, o rabi escolhia os que mais se destacavam do grupo daqueles meninos e levavam eles para outra etapa de ensino. Os demais eram rejeitados, voltavam para suas casas e aprendiam o ofício dos pais da família. Esses que se destacavam, o rabino pegava para ele
e estava preparando eles para serem os seus discípulos. Então, dos 10 até os 12 anos, eles terminariam de decorar o Antigo Testamento inteiro. Então, uma criança que passasse por esse processo, aos 12 anos, recitaria de cor o Antigo Testamento inteiro. Dos 12 aos 14, eles aprenderiam aquelas 613 leis que fizeram, que eram interpretações dos rabinos sobre como guardar e observar a lei. E a partir dos 14 anos, um garoto nessa idade teria condições de debater sobre essas interpretações. Só um parêntese. Lembra quando os pais de Jesus foram para a festa lá em Jerusalém, voltaram e esqueceram Jesus lá? Jesus foi encontrado aonde? No templo, fazendo o quê? Discutindo sobre as Escrituras. Você lembra que idade que Jesus tinha? 12. Então, por isso que chamou a atenção. Era normal um menino, a partir dos 14, discutir, que ele já tinha tudo decorado na cabeça. Jesus, com 12, já estava discutindo a aplicação prática da lei. Um fenômeno à vista daqueles fariseus que estavam ali conversando com ele. Mas, enfim, esse era o processo. Os rabinos escolhiam os melhores. O que Jesus faz? Ele escolhe os improváveis, porque ele vê diferente. Ele julga diferente. E achei interessante o que a lição trouxe. Jesus escolheu pessoas incultas, mas não é sem propósito. Primeiro propósito, mostrar que é Ele quem faz. É Ele que atua na vida e transforma. E o outro propósito que Ele tinha, de pegar gente que não estava contaminada com essas outras interpretações. É por isso que Jesus fala assim, ó: vinde a mim, porque o meu jugo é... Jugo aqui não é aquele negócio de que põe em cima do boi. Jugo, nesse verso, significa a interpretação do rabino a respeito da lei. A maneira como o rabino julga que a lei deve ser praticada. Então Jesus está dizendo, a maneira como eu julgo a lei e a prática da lei é suave. O meu fardo é leve, então aprendam de mim. Deixa eu ensinar isso para vocês, porque o meu fardo é leve. Jesus, ele vê as coisas diferente. E uma outra prova de como Deus vê as coisas diferente, sou eu e é você. Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós podemos nos perguntar, por que nós? E podemos nos perguntar se somos capazes de fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas se Deus escolheu você, Ele vai te capacitar. Porque Ele não está vendo o que você é agora, mas Ele está vendo que você vai se transformar nas mãos dEle. E é isso que a gente precisa fazer. Olhar para as coisas e para as pessoas com os olhos de Cristo. Para a gente não julgar as pessoas. Ou melhor ainda, para nós olharmos para elas e vermos o melhor que há em cada uma delas. Ou aquilo que Deus pode fazer na vida de cada uma delas e na nossa também. E agora sim, o último texto que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 22 e o versículo 23, e ele diz assim, ó: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. São os olhos a lâmpada do corpo. O que isso quer dizer? A maneira como você vai ver e olhar para as pessoas depende mais de você do que das pessoas. Porque se os teus olhos forem bons, você vai ver coisas boas nas pessoas. Mas se os teus olhos quiserem ver coisas más, ruins, você vai conseguir enxergar isso também. Mais uma prova de que quando nós julgamos as pessoas, nós falamos mais de nós mesmos do que das pessoas. Meu desejo para você é que você tenha os olhos de Cristo. Que você possa olhar para as situações da vida e para as pessoas principalmente.
com os olhos de Cristo Jesus, que um dia vai julgar todas as coisas. E isso conforta a gente, porque Ele vai julgar cada intenção do coração, porque Ele conhece isso profundamente. Feche seus olhos. Querido Deus, é verdade que muitas vezes, por causa da nossa natureza, nós nos precipitamos e julgamos as pessoas. Mas nesse momento nós pedimos poder do alto, para que o Senhor nos transforme à semelhança de Cristo, e que nós possamos, ao olhar para as pessoas, assim como o Senhor olha para cada um de nós, que tenhamos olhos bons, que possamos ver as coisas da sua perspectiva, para entendermos os seus planos, os seus propósitos, e para podermos vislumbrar também aquilo que o Senhor pode fazer, tanto na nossa vida como na vida de todas as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a controlarmos a nossa língua, a não falarmos mentira a respeito das pessoas, mas que possamos intimamente conhecermos os nossos irmãos e caminharmos juntos para o céu. Muito obrigado, porque no final de tudo, o Senhor julgará todas as coisas. E por isso ficamos em paz, porque o Senhor julgará também a intenção do nosso coração. E o Senhor sabe o quão sincero é esse pedido que nós fazemos hoje a Ti. Que o Senhor nos ajude a termos os olhos de Cristo. Pois é no nome dEle que nós pedimos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Um bom restante de sábado. E até a próxima. Som.